Olá, acadêmico, seja bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para quem está escrevendo um TCC, ou o trabalho de conclusão de curso. A revisão de textos. Você sabia que fazer uma revisão é fundamental para garantir a qualidade e a eficácia do seu trabalho acadêmico? Pois é, e é justamente por isso que nós vamos falar hoje. Então, se você quer aprender como fazer uma revisão de textos de qualidade, assista este vídeo até o final. Primeiro, é importante entender que revisar textos vai muito mais além do que apenas corrigir erros de gramática e de ortografia. É também uma oportunidade para melhorar a clareza e a coesão do seu texto, tornando-o mais fácil de ler e principalmente de se entender o que está sendo lido. Mas revisar o próprio texto pode ser um desafio, já que muitas vezes nós não enxergamos o nosso próprio erro. É muito mais fácil achar o erro no nosso colega, não é? Eu sei. É muito comum que ao escrever um trabalho ou um texto tão longo, a gente acabe cometendo erros que a gente nem percebe. Por isso é fundamental que você faça uma revisão cuidadosa ou contrate um profissional para revisar o seu texto, para que ele esteja impecável e garanta aí a sua aprovação. No entanto, se você preferir fazer a sua revisão por conta própria, existem algumas técnicas que podem te ajudar nesta missão. Vem comigo que eu te explico. A primeira delas é fazer uma leitura cuidadosa do seu texto, buscando identificar problemas de ordem gramatical e de ortografia, como pontuação, acentuação, concordância, regência, paralelismo sintático, enfim, pode ver aí que a lista é grandiosa. Então, a primeira leitura, você deve procurar erros dentro do seu texto. Toda a leitura que você vai fazer nesta primeira parte vai ser focada em encontrar problemas de ordem gramatical. Assim, você deve identificar esses problemas, esses erros e corrigi-los imediatamente. Retirar esses problemas de dentro do seu texto. Durante o processo, certamente você terá muitas dúvidas. Isso é muito comum. Então, em alguns momentos, você irá se perguntar se aquilo está certo ou se está errado. E ficará com muita dúvida mesmo, sem saber como corrigir aquele trecho. Pensando até em retirar ou, sei lá, escrever de outra forma. Mas calma, isso aí é muito comum. E tem uma solução para isso. O importante é que você pesquise com bastante cautela. Você vai pesquisar em dicionários, em livros de gramática ou no Google mesmo. O Google tá aí, a internet hoje em dia traz muitas facilidades. Então você pode pesquisar no Google e se tiver dúvidas mesmo aí, a sugestão é que você reescreva aquela parte ou entre em contato com alguém que tem mais conhecimento gramatical, algum amigo, algum professor, alguém que tem um domínio a mais da língua portuguesa, para tirar aquela sua dúvida que você não conseguiu aí achar em nenhum local, não conseguiu achar, pesquisou na internet, pesquisou no Google, pesquisou em todo canto, em livros e não conseguiu tirar dúvida. Então você de fato vai ter que procurar alguém com experiência gramatical, digamos assim. Segunda técnica, analisar a estrutura do texto. Além dos erros ortográficos e gramaticais, é importante estar atento à clareza, à coerência e à coesão do texto. O seu trabalho precisa fazer sentido e as ideias, dessa forma, precisam estar conectadas umas com as outras. É preciso que se tenha coesão. Para isso, é importante revisar a estrutura do texto, observando se as ideias estão conectadas, se tem conectivos ligando umas ideias às outras. E se essa a organização dos argumentos, a organização do texto em si, se ela está de forma clara, de forma objetiva, de forma que seja fácil o entendimento. Então, após a leitura cuidadosa que você identificou e corrigiu os problemas de ordem gramaticais e ortográficos, então, essa segunda parte, você vai analisar toda a clareza do seu texto, a coesão e a coerência. Terceira técnica muito importante, eu diria que é uma das melhores, ou das mais importantes de se fazer ao revisar, principalmente o próprio texto. Deixar o texto
descansar. Então, antes de revisar o texto, você precisa deixar o texto descansar. Como assim? Um texto se cansa? Um texto descansa? Um texto é gente para cansar ou descansar? Olha só, a palavra descansar aqui a gente está usando apenas como uma metáfora, como uma analogia. Na verdade, você vai dar um tempo, você vai ficar distante do texto que você leu, ou que você escreveu, melhor dizendo. Você vai ficar distante do texto que você escreveu. Por quê? Porque ao produzir um texto, principalmente um texto muito grande, o nosso cérebro, ele fica viciado na leitura, porque foi você que produziu, foi você que escreveu, e aí passa algumas informações despercebidas, passam alguns problemas que ficam aí despercebidos, problemas gramaticais, de ortografia, de coesão principalmente. Então, quando você dá um tempo, vai fazer outras coisas, como fazer coisas que você gosta, como assistir o que você gosta, filmes, séries, desenhos, não sei, fazer o seu hobby aí, ouvir música, cantar, sei lá, fazer o que você gosta de fazer. Então dê um tempo, vá viver sua vida. Isso, claro, se você tiver aí ainda tempo disponível, né? Claro, tem que se adaptar de acordo com a sua realidade. Mas o importante é que você dê um tempo ao seu texto e volte depois. O importante, ou o legal seria que se fosse em alguns dias, um dia, 2 dias, enfim, o máximo de tempo que você puder, porque aí você volta para a leitura, o seu cérebro já está descansado e aí você será capaz de encontrar alguns erros, alguns problemas que passaram despercebidos durante aquela primeira leitura, ou então durante a leitura que você fez ao concluir a escrita do seu trabalho. Quarta técnica, opinião de terceiros. É sempre importante e útil ter uma segunda opinião, de forma que você possa aí pedir a algum colega, algum amigo, algum familiar para ler o seu texto e dar uma opinião, ter uma opinião de fora, de alguém que não seja você mesmo, né? Que não seja você mesmo que escreveu o texto. Por quê? Porque essa pessoa, ou essas pessoas, elas podem dar algumas sugestões de melhoria, podem também identificar alguns problemas que você não identificou. Isso porque, como eu falei na técnica anterior, o seu cérebro, ele já está acostumado com o seu texto. Ele já está lá, já lê no automático. Então, ter uma visão de fora, uma opinião de terceiros, irá lhe ajudar a corrigir alguns problemas aí que passaram, ou até ter algumas sugestões para você trazer informações novas para dentro do seu texto. Quinta técnica, conferir as citações e as referências bibliográficas. Outro ponto importante na revisão de um TCC são as citações e as referências bibliográficas. Isso aí é um dos pontos principais, é um dos pontos que mais tiram pontos dos alunos na avaliação. Então, verifique se todas as citações estão de acordo com as normas da ABNT ou com as normas da instituição, porque aí, a depender do tipo de citação, vai ter uma norma específica. Por exemplo, tem aí citações diretas, citações indiretas, aí tem citações diretas com mais de 3 linhas. Cada um desses casos vai ter uma forma de ser apresentada dentro do seu texto. Então é importante que você confira, levando em consideração cada uma dessas regras, vendo se está de acordo. Além disso, você deve conferir também se as referências, se elas estão completas ou se estão corretas. Porque cada tipo de fonte consultada também tem uma maneira de ser feita a referência. Por exemplo, há uma referência para livro, há uma referência diferente para artigo publicado em revista científica, há outra para artigo publicado em anais de eventos, há uma forma de fazer a referência para leis, há uma forma de fazer uma referência para trabalhos de conclusão de cursos, por exemplo, de monografia, de tese, de doutorado ou dissertação de mestrado. Enfim, há uma maneira diferente para cada uma das referências. É importante que você confira se elas estão de acordo com as normas. Porque, gente, sério, isso tira muito ponto na avaliação ou no parecer da banca avaliadora. Tira muito ponto do seu trabalho. Se tudo estiver correto, então você não precisa se preocupar. E aí, gostou das técnicas? Lembre-se de que fazer uma boa revisão de textos é fundamental para garantir a qualidade e a veracidade
do seu trabalho acadêmico ou do seu TCC, principalmente. Se você não se sente seguro para fazer a revisão por conta própria, a revisão profissional de texto pode ser a melhor opção para você. Mesmo que você siga todas as dicas que eu dei aqui neste vídeo, é possível que alguns erros passem despercebidos. Por isso, uma revisão de textos profissionais é essencial para garantir que seu texto esteja impecável, sem nenhum erro. Além disso, o revisor pode trazer algumas sugestões e melhorias para alguns pontos dentro do seu trabalho de conclusão de curso. Então, ele pode sugerir algumas melhorias ou alguns pontos que podem ser reforçados, que podem ser melhor escritos, digamos assim. Aqui na Ponto a Ponto, nós oferecemos serviços de qualidade no que se diz respeito à revisão de texto, com profissionais altamente capacitados e qualificados para isso, com a formação adequada para a revisão de texto. Então, se você quer garantir que o seu trabalho esteja com a qualidade excelente, que esteja impecável e livre de erros, não hesite em entrar em contato conosco. O nosso site está aqui no link da descrição. Acesse lá, pois você poderá entrar em contato conosco e tirar todas as suas dúvidas e contratar o melhor serviço de revisão e de formatação para o seu trabalho acadêmico ou para o seu TCC. Espero que este vídeo tenha sido útil para você. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, deixar o like aqui, isso nos ajuda muito, compartilhar o vídeo com algum amigo seu, principalmente com um estudante acadêmico que está na fase de concluir o curso, e de comentar. Pode comentar aqui abaixo que nós leremos todos os comentários e vamos tirar todas as suas dúvidas. Obrigado por assistir e até a próxima.